grandiosamente, porque Ele merece nosso louvor, nossa adoração. Fique à vontade, fique à vontade, se quiser ficar em pé, fique em pé, se você quiser ficar sentado, fique sentado, mas deixe o Espírito de Deus agir em sua vida. Amém?
chegar aqui na frente. Vou pedir até para a gente. Amém. Amém? Amém. Obrigado, valeu. Nós vou deixar você à vontade para a gente recolher os nossos os dízimos das ofertas cultuar ao Senhor. E o que eu vou fazer? Eu vou te chamar. Essa manhã, o nosso café teológico, eu trouxe um tema mais teológico para a gente trabalhar essa manhã. Espero que seja legal para vocês. E esse tema é parte do que a gente está estudando na terça-feira, porque nós já começamos o nosso panorama do Novo Testamento. Nós terminamos o panorama do Antigo Testamento e a gente começou o panorama do Novo. Mas antes de pedir uma oração, deixei minha esposa na UPA. Ela está passando muito mal, com muita dor no corpo. Ela está trabalhar hoje, não deu para ela trabalhar em função dessas dores. A gente até está com a suspeita de dengue pelos sintomas. Levei ela, não pode ir, e aí eu até falei, você quer ficar lendo aí? Ela, não, que eu estou com dor de cabeça, não dá não, porque quando eu estou nesse lugar, oportunidade. Ontem eu fui com um parque, o Arthur brincar, e eu fiquei umas 3 horas, mais ou menos, fazendo outra leitura. Tem alguém com ela? Não, mas ela ficou com o telefone, mas assim, ela está aparentemente assim, ela está segurando a mão. Aí saindo daqui eu vou dar uma passada lá, até estou com meu telefone, eu deixei meu telefone ficar esperto com ele aqui, qualquer coisa a gente corre lá. Então vamos orar por ela, que outros irmãos de repente não estão bem fisicamente também, para que Deus os libere. Graças a Deus, a creche até já desceu para ficar com as crianças. Na semana passada, em função de ser casada com o Igor, ela até teve uma questão de... Quer dizer, essas coisas não pode falar assim, eu esqueci as coisas. Mas graças a Deus, ele está bem. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer por podermos, como comunidade, cantar e sabermos que o Senhor nos ouve e nos alegramos. Muito obrigado por esse louvor dessa manhã. Que coisa gostosa, não dá nem vontade de parar. E que a gente possa viver a eternidade desse jeito, vai ser muito legal. Peço ao Senhor, Deus, pela minha esposa, por esse mal que a acomete. Sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e que o Senhor promova a cura a vida dela. Quer seja através do milagre, quer seja através dos médicos. Toda cura, como diz João Scott, é cura divina. Nós a entregamos diante do Senhor e colocamos essa doença diante do Senhor. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Nos abençoa essa manhã, abençoa, Deus, o nosso estudo, para que possamos, ó Deus, a partir do conhecimento do Senhor, alcançarmos um coração sábio e uma vida que honra a Ti, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Lembrando, nosso acampamento está chegando, eu fico pensando, de repente, a pessoa acordar às 10 horas da manhã, um louvorzinho assim gostoso, aí a gente fica pouco tempo, fica até às 4 da tarde cantando. E o Rafa já prometeu que quando chegar lá ele vai aumentar o som da bateria. Aí vocês podem falar com ele. E eu quando toco. O Rafa não soube o som dos outros instrumentos. Aí, Tá bom. aí isso aí. Não, quando chegar lá, eu não quero nem saber o que vai tocar no momento. Lá tem vizinho, não. Não tem visão, você tem uns irmãos lá, mas que coisa gostosa essa manhã. Bem, amigos, a gente está estudando o panorama do Novo Testamento e eu fiz um corte em 2 personagens, fenomenológico, em 2 personagens para a gente trabalhar essa manhã. E o tema que eu escolhi para o Senhor, irmã, vamos bater palma para a Raquel. E aí eu fiz um corte, eu coloquei Jesus ou Cristo, e aí eu criei um tema
Eu coloquei, vou ficar assim, isso aqui que deve ficar mais fácil. Se eu conseguisse, eu queria que a gente reunisse sempre assim. Sempre assim. Porque eu acho melhor do que uma frase do outro certinho. Eu coloquei Jesus, o Cristo, e eu coloquei Paulo, o controverso. Aí, esse é o tema dessa manhã. Esse é o corte que eu fiz para a gente poder estudar essa manhã sobre essas duas personagens. Ô, Paulo, você Bom dia, Platinho. Bom dia. Já está ali com a camisa da Liga da Justiça. Isso é top. E assiste. Tá bacana. Que assistir gostoso. A gente quer ter uma homenagem ali. Desculpa, gente, porque é muito forte. Vocês não assistiram, então não posso falar nada, mas é muito forte. Acho que não consigo continuar. Assistam. Muito legal. Talvez a próxima vez a gente fale sobre cinema, televisão, arte e internet. Ou seja, uma igreja na cultura pop. Esse é um tema legal para a gente discutir. Tem um autor muito legal americano que escreveu sobre isso. Mas a gente falando aqui, Jesus, o Cristo e Paulo, o controverso. E por que é importante a gente estudar, né, Jesus, com certeza, mas por que é importante a gente fazer um corte nesses dois personagens do Novo Testamento? Porque sem eles você não entende nada do que está lá. Jesus, porque o cristianismo parte dele, da pessoa dele, e Paulo, porque sem Paulo o cristianismo não seria o que é hoje. Paulo é, depois de Jesus, o grande nome do Novo Testamento, sem sombra de dúvida. Nós vamos ter mais duas pessoas que são importantes, não é? Vou deixar escritos importantes. Pedro, João, mas Pedro e principalmente o irmão de Jesus, Tiago. Porque o livro de Tiago, quando a gente for estudar isso lá na terça-feira, a gente vai ver que ele é de suma importância. Mas Paulo, sem sombra de dúvida, é o grande nome da história. O nome mais importante da história. O mundo se divide, e aí, aquele normal, né? O Cristo, e aí nós vamos usar algumas nomenclaturas aqui, tá? O Cristo, aí eu vou chamar aqui, tá? O Cristo, nós vamos chamar de Jesus, o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que fez, é o Jesus que existiu, é o Jesus homem. É, sem sombra de dúvida, um dos nomes mais importantes de toda a história, principalmente no Ocidente. Porque ele divide a história. Ele divide o calendário. Ele divide a forma com que as pessoas, inclusive, olham para as religiões. Então, sempre houve-se uma grande busca de alguns historiadores, quem fez história sabe disso, sempre houve uma grande busca por parte dos historiadores se realmente o Jesus histórico existiu. Aí, para nós, às vezes, a partir da nossa profissão de fé, a gente pode achar isso um absurdo, mas é relevante essa pesquisa. Se realmente existiu um homem... Gente, agora sim. Porque essa semana eu tive que falar com ela, passei. Essa semana eu tive que falar com ela, falei assim, você está de boa, dentro do nosso coração, e você faz essa covardia de tirar o nome da gente. Vai ver. Vai ver. Você pode deixar ele aqui, se você quiser ir embora, pode até ir, mas deixa ele. Mas ele não vai. Aí o coração... Poxa, porque você fez isso com a gente muitas vezes. Foram só buracos no coração. O coração ficar é outra coisa. Pois é, eu posso... Não, ou seja, a demanda sobre o Jesus histórico, as pesquisas foram muito grandes. Então nós vamos ter gente que vai falar que esse Jesus histórico nunca existiu.
E quando eles estão falando de Jesus histórico, eles não estão questionando a fé das pessoas, porque o pesquisador não está preocupado com a sua fé, com o que você crê, está preocupado com a história. Tá? Então parece talvez ser algo para nós duro, mas o pesquisador está preocupado com a história. Mas, a partir de todas as pesquisas, já foi comprovado que é impossível esse Jesus histórico não ter existido. E como que a gente comprova isso? A gente vai comprovar isso a partir de toda a historiografia passada. E nós vamos ter, fora dos evangelhos, pessoas que escreveram sobre Jesus. E aí não interessa se o escrito dessa pessoa sobre esse Jesus ou Cristo é bom ou é ruim. Porque para se comprovar o fato, não precisa, não interessa o que ele escreveu, interessa sobre quem ele escreveu. Ok? Você bota fofoca. O cara faz uma fofoca. O cara fala de você, bem ou mal. Uma coisa é certa, você existiu. É ou não é? Se o cara fala bem, você existiu. Se o cara fala o outro, se eu falei bem de você aqui, o outro falou mal de você, lá no bairro do Dom Cabral, fala assim, lá no bairro Floramar existiu uma pessoa chamada Raquel, uma pessoa chamada, e isso é um fato. Então é assim que se comprova a história. Então a partir dos escritos, por exemplo, principalmente, vamos colocar lá no primeiro século, de Tácito, dos escritos mais tarde, né? Foi escrever mais tarde, lá por ano 90, do próprio Flávio José, foi-se comprovado que existiu a personagem Jesus lá no mundo palestino, que a gente vai chamar do primeiro século. Flávio José chega a dizer que ele era o mestre dos judeus e que ele arrebatou muitos seguidores. Seleu, esqueci o nome, Selênio, se não me engano, ele vai escrever mais ou menos na mesma época de Tácito, anos 50 depois de Cristo. Aí em vez de usar Cristo, ele usa Cresto. Mas os historiadores identificam esse Cresto como o próprio Cristo, porque ele vai escrever a partir de Roma que a seita do Cresto estava causando tumulto entre os judeus. Então a história nos comprova que esse Jesus existiu. Esse não pode deixar de vir não, gente. Quando ela mais não for, a gente busca. Então esse Jesus existiu. O Cristo histórico, aí eu já coloquei Tácito, na época que ele vai escrever sobre ele, e Seutônio, judeus causando problemas por causa de Cristo. Flávio José, mais tarde, né, que o Wagner que gosta, eu sei que é o Flávio José, mas não sei quem é não, o Wagner que gosta muito do Flávio José, ele tem um livro chamado A História das Antiguidades, e nesse livro, A História das Antiguidades, Flávio José foi um historiador judeu e ele vai escrever as histórias do povo, e ele também vai citar. Flávio José vai falar de Jesus 2 ou 3 vezes na História das Antiguidades, e ele vai dizer que Jesus é um homem sábio, Jesus é um mestre do povo, e aí ele traz um dado muito importante. Ele vai trazer no seu livro que Jesus foi condenado à morte, e aí por Pilatos. Aí lembra que história você não comprova a história a partir do fato, mas é a partir da pessoa. Ok? Mas nesse caso, inclusive, o fato de ter sido crucificado é verdadeiro. Uma coisa que a gente precisa de entender, né? E aí, quem foi Jesus? Quem foi esse Jesus histórico? Como ele vive? Da onde ele sai? Com quem ele anda? Por que ele teve uma influência tão forte a ponto de mudar a história de todo mundo? Por que a gente comemora, por que o calendário mudou? E a gente sabe que o calendário nosso, né, se não é saber de vocês, é só um dado. Nosso calendário, a respeito de Jesus, nós temos um atraso de 4 a 6 anos, tá?
Então, nós temos quando a gente estuda história, você vai ver isso. Nós somos de 4 a 6 anos atrasados, porque o Frei lá que fez o calendário errou. Mas por que Jesus? Com quem que ele nasceu? Esses detalhes são importantes para a gente compreender esse homem chamado Jesus. Então, primeiro dado, ele nasce aonde? Quem lembra? Ninguém lembra onde ele nasce? Ninguém vê o filme de Natal? Não, Belém. Jesus nasce em Belém. Vamos lembrar da história. Jesus nasce em Belém. Ele está na região. Jesus está na região. Por isso que é legal de fazer isso para a gente recordar, né? Nós vamos colocar Jesus no lugar que. Ó, vamos fazer uma aqui, ó. Esse aqui é o Rio Jordão, aqui está o mar. Jesus, a família de Jesus está mais ou menos aqui, mais ou menos ela no mapa, e Belém está mais ou menos aqui, tá ok? Jerusalém está aqui, então Belém está mais ou menos aqui. Aqui está o Egito. Aqui está o Egito. Então José vai ter o recenseamento, ou seja, o povo, José sai daqui, vai lá para Nazaré, sai de Nazaré, vai para Belém. Em Belém, Maria vai ter, ele leva Maria, a gente já estudou isso aqui outras vezes, por quê? Porque ele protege Maria, Maria não tinha obrigação de ir, mas o José, porque a Bíblia fala que ele era um homem justo, ele leva a sua esposa, ele leva para Belém, Jesus nasce aqui, daqui vocês lembram para onde ele vai? Pode até com medo de falar, né? Jesus sai de Belém, vai para o Egito, ok? Aí Jesus fica um tempo no Egito, aí o rei daqui morre, o rei passado daqui morre, o anjo revela a José, ele sai daqui e vai para Nazaré, e ele vai ficar parte da vida dele sendo criado lá em Nazaré. Uma coisa que é importante quando a gente estuda sobre isso é a gente entender como estava dividido. Aí vocês vão ver eu fazendo isso sempre, porque tem como. Nós temos essa região aqui do Mar da Galileia chamada Galileia, ok? Ok, galera? Okay. E essa do meio aqui? Samaria. E essa aqui? Judeia. Jesus vive a sua vida aonde? E onde Jesus exerce onde é exercido a maior parte do ministério de Jesus, milagre, tudo acontece geralmente aonde? Aonde? Na Galileia. Só João que vai trabalhar Jesus mais lá na região da Judeia. Inclusive, se você pega Marcos, Lucas e Mateus, nos escritos deles, Jesus vem uma vez aqui, por exemplo, na Páscoa. Uma Páscoa ele passa aqui. João já coloca Jesus 3 vezes vindo a Páscoa aqui. Mas onde Jesus exerceu o ministério dele fortemente foi na região da Galileia. Lembra? Na região da Galileia, qual é a casa que Jesus mais ficou, provavelmente? Na casa, Marta e Maria moram na Judeia. Provavelmente o lugar que ele mais ficou foi na casa da sogra de Pedro. Então esse é o Jesus histórico. Onde que ele exerceu a maior parte do seu ministério? Galileia. Qual que é o lugar onde era um dos pontos fixos dele lá? Na casa da sogra de Pedro. Uma vez ele chega lá, a sogra de Pedro está doente, o que ele faz com ela? Deu divergência, Pedro falou, poxa, agora que eu achei que eu ia ficar tranquilo, você cura minha sogra. Mentira. Então, ok? Por exemplo, esse Jesus histórico. O mar da Galileia, na verdade, é o quê? É um lago, ok? Então, quando Jesus anda sobre o mar, Jesus anda sobre o quê? Sobre essa lagoa aqui. Ok? Porque toda grande porção no texto bíblico é chamada de mar. Certo? Então,
aqui que Jesus anda. Até o Jordão, um rio fininho até hoje. Tá? O Jordão não é um rio caudaloso, como é lá, como você tem aqui, ó. Você tem um Nilo. O Nilo não, é um rio grandão. Talvez o mais importante lá do continente africano, o Jordão não. Mas o Jordão é importante. Ok? Beleza. Então a gente está tendo dados ali desse Jesus que existiu. Esse Jesus, história. Jesus é um nome comum. Ok? Jesus não é um nome extraordinário para ele, não é o Salvador e tal, o Redentor. Mas não era um nome exclusivo, não tinha só ele chamado Jesus. Inclusive nós vamos ter, antes desse Jesus, um outro Jesus que é muito importante dentro da história de Israel, que é o... esqueci o nome do livro que ele escreveu, que é o Jesus que escreve um livro, que é Jesus, filho de um guerreiro lá do Antigo Testamento, que deixa escritos muito legais. Tem que lembrar do nome do cara aqui. Ok? Jesus é batizado por quem? Ok. Quem batiza Jesus? João Batista. Muito provavelmente, muitos estudiosos já dizem que Jesus era uma pessoa que andou um tempo no grupo de João Batista. Ok? Quando a Bíblia fala que Jesus é um grande mestre, não se tem referência que ele estudou numa escola de mestres. Como possivelmente estudou o apóstolo Paulo, que estuda lá aos pés de... Isso, então ele estudou numa escola lá. Jesus provavelmente não estudou. Tem um negócio que pode nem ser na internet, mas possivelmente Jesus escrevia. Mas tem gente que fala que Jesus não sabia nem escrever. Aí dá confusão, não dá para a gente, como aconteceu com muitos profetas lá do Antigo Testamento. Tem profetas do Antigo Testamento que não lê nem escreve. Por isso que é alguém que escreve para ele. Aí a gente fala, é absurdo? Não, é comum na época. 80 a 90% das pessoas não leem nem escrevem. Jesus possivelmente escrevia? Pode, possivelmente. Por quê? Porque ele escreve, não fala que ele escreve na parede. Então, o texto deixa que ele escreve. Mas Jesus deixa algo escrito? Não, Jesus não deixa algo escrito. Quando Jesus chega na sinagoga, Jesus quando chega na sinagoga, lá na sua terra, lá em Nazaré, Jesus lê o texto? Não. O texto fala que Jesus, a pessoa que lê, Jesus mostra, pede para ele ler que texto? O texto de Isaías. Agora, vem um dado que é importante, porque para nós é estranho, porque a gente nasceu numa outra época. Gente, a escrita, em muitos tempos bíblicos, não tinha tanto valor quanto a oralidade. A tradição oral era mais importante do que a tradição escrita. Por quê? Porque o pai passava para o filho, ele contava a história. E aí o pessoal falava assim, pode acreditar, entre aspas, para vocês poderem entender. Isso foi o meu pai que me falou. Quando está escrito, pode haver erro. Pode haver mudança. Na oralidade, não. Diferente do nosso telefone sem fio que a gente fala hoje, que você fala um negócio e sai outro, para eles, naquele tempo, o discurso era mais importante do que o escrito. E isso é diferente para nós, porque nós temos hoje uma tecnologia que preserva o que está escrito. Eles não têm isso. Não existe uma imprensa como existe hoje. Ok? E eu sei que às vezes esse tipo de dado, às vezes nos confundem. Poxa, não, mas essa era a realidade que eles viviam. E ser considerado sábio, a instrução não estava ligada só à questão da leitura da escrita, mas estava ligada à questão da oralidade. Tanto que quando se refere a Jesus, uma pessoa fala assim, e ninguém falou como ele. Por quê? Porque é isso que atingia, vou usar um termo mais bonito, né? É essa oralidade que atingia o coração do outro. Isso é tão interessante que a própria palavra lá no Apocalipse fala que aí daqui ele tirar e colocar qualquer palavra. Então, assim,
demonstra que o que era ensinado, o que era falado, foi colocado realmente lá na palavra, né? Isso. Então tinha muito valor o que era falado. O que era falado tinha muito valor. E é interessante quando a gente pensar nisso, porque são coisas que a gente não percebe quando a gente está estudando o texto bíblico, ou dependendo da linha que você está trabalhando. Eu não vou que Jesus não sabia ler nem escrever, não. Estou falando que existem pensadores que dizem isso. E é interessante se pensar também a partir desse prisma. Pelo menos você tem uma ideia. Por exemplo, quando você pega os escritos de Pedro, o pessoal fala que os escritos de Pedro são pobres. Apesar dele escrever da mesma forma que Paulo escreve, os dois escreveram bem com ele, mas o de Pedro era bem bacalhadinho. E existe uma forte tendência de dizer que Pedro ditou isso para alguém, porque Pedro era pescador. E quem que vai saber ler? Quem sabe ler são os nobres, quem sabe ler e escrever são os nobres. Dentro da classe de Jesus, da classe judaica, quem sabe ler e escrever? Os escribas. Pode ser que tem muito fariseu que não conseguia ler. Por quê? Porque naquele tempo a oralidade era o que estava em cima. Jesus é batizado. Obrigado. Tá. Minha esposa foi atendida, é dele que tipo leve, e meu cunhado levou para casa. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, primo. Então, assim, e aí, algo que é importante a gente citar. Jesus andou com pessoas importantes. Primeiro, as pessoas que Jesus vai andar com seus pais. Existe toda uma mística, eu não escrevi aquilo lá, mas é só umas coisas na cabeça. Da onde Jesus andou dos 3 aos 33 anos? Gente, como um judeu. É importante mostrarmos que esse Jesus histórico, ele é judeu. Mais tarde, no nazismo, os escritos nazistas vão tentar tirar a judaicidade de Jesus, tá? Isso é questão de história, você não é obrigado a saber, mas por quê? Porque como eles são... Eu estou de parir agora, no café, eu fui para mim, não sei que... Sei que esse menino é bom, mas não esse ponto, estou brincando, não estou café. Mas o que acontece? Mais tarde, a galera de Hitler vai tentar mostrar que Jesus não era judeu. Por quê? Jesus foi criado aonde? Eu falei com vocês. Qual é o lugar que Jesus viveu a vida dele? Qual região? Na Galileia. Como é chamado em alguns textos de Galileia dos gentios, por causa da mistura, por causa da galera gentil que estava lá, presta atenção. Os nazistas vão tentar tirar a judaicidade de Jesus. Vão tentar mostrar que Jesus não era judeu e, entre aspas, não tem problema perseguir judeu, entre aspas. Porque vai ser o judeu, o negro e os homossexuais ou pessoas que nasceram por defeito. Essas pessoas foram perseguidas pelo nazismo, ok? Não foi só o judeu, foi o judeu, o homossexual, as pessoas que tivessem algum defeito, o negro ou qualquer outra coisa que saísse do arquétipo ariano que eles entendiam que era a pessoa perfeita. Mas Jesus, sim, a história já comprovou, Jesus era judeu. E é interessante que o texto fala que ele nasce, como eu falei, onde Jesus nasceu? Belém. Por que Jesus nasce em Belém? Alguém sabe? Por causa do pai dele. Vai ter aí nós vamos falar da promessa que tem lá, Belém é frata, sei lá o que, mas por causa do pai dele. O pai dele era de Belém, o governo mandou fazer um recenseamento, o pai dele tinha que ir lá para a terra onde ele nasceu, que era Belém, ou seja, o texto está deixando bem claro que Jesus era judeu mesmo. Inclusive ele nasceu ali pertinho de Jerusalém. Belém é a casa do pão. Ele nasceu pertinho ali de Jerusalém. Ele era judeu mesmo. Ele nasceu, entre aspas, a poucos quilômetros ali do templo. Jesus era judeu. Jesus era de raiz. O texto está querendo deixar isso para nós. Então a história também provou que esse Jesus é judeu. A história também vai provar que dentro dos conteúdos históricos, que Jesus
Ele, enquanto homem, existiu, enquanto homem era judeu. E ele viveu como judeu. Como é que ele aprendeu? Ele aprendeu como todo judeu aprendia. Do zero aos 6. Lá nas histórias dos pais da mãe, a mãe dava os primeiros acordes, né, ensinava. Depois andava direto com o pai. E o pai passava toda a herança cultural, de onde a gente veio, como é que é, qual que é a nossa história, de que tribo a gente é, como a história dos nossos antepassados, vamos falar sobre o êxodo. Quem fazia isso? O pai fazia isso à noite, para fazer isso como se fosse a nossa época à noite, sentando, contando a história. Jesus frequenta a sinagoga, não vou entrar nesses detalhes, mas tem 3 tipos de estudo. Jesus frequenta a sinagoga, ou seja, enquanto adulto, Jesus também vai à sinagoga. Todo judeu vai à sinagoga. Qual dia que eles vão à sinagoga? Qual dia da semana que você vai à sinagoga? Aos sábados. Então Jesus vai na sinagoga. Ele cumpre todos os ritos judaicos. Ele vai ser circuncidado no 8º dia. Ele vai ter o bar mitzvah dele, né, que é uma coisa mais moderna, mas que é a apresentação, que é sair da fase infantil e começar a fase adulta. Então, lá o texto fala 12 anos, mas 12 ou 13 ou 14, mais ou menos, que era o bar mitzvah. Só que por que eles é apresentado nesse tempo? Porque de Jerusalém a Nazaré não era perto, então todo ano tinha uma caravana que descia. Quando o seu filho estava mais ou menos na época de apresentar, se tivesse um ano antes ou um ano depois, você descia e apresentava. Então Jesus desce, é apresentado, faz a profissão dele, que é o quê? Recitar algum texto da Torá. É assim que você entra na fase adulta. Jesus entra na fase adulta, aí a partir desse momento que ele entra na fase adulta, ele tem o quê? Agora ele tem fala. Ok? Antes da fase adulta, a criança é amada, mas ela não tem fala. Na fase adulta, agora, a criança tem voz. Aí ela não é criança, mas ela é para a fase adulta. Então, agora ela tem voz. Então, Jesus fala, aí o pessoal fala, o texto fala, que muitos se admiraram da sabedoria que Jesus tinha, papá. Porque está entrando para a fase adulta, ele volta para a casa dele, ele vai seguir qual serviço que Jesus vai aprender? Qual é o serviço que Jesus aprende? Por quê? Porque o pai dele é carpinteiro. O filho segue a profissão do pai. Profissão, a gente não chama isso de profissão na época, mas vamos falar porque a gente está contextualizando. Tá? Lembrando que quando você lê na teologia ofício, profissão para eles não é ofício. Só existem 3 ofícios no mundo deles: rei, sacerdote e profeta. Tá? Então Jesus segue a profissão do Pai, mas nós, como cristãos, entendemos que Jesus exerce os 3 ofícios: de rei, de sacerdote e de profeta. Está dando para entender? Está tranquilo? Pode fazer a prova depois? Beleza. Prova escrita, porque nós estamos um pouco diferentes. Beleza. O Charles e a esposa vieram na terça-feira, e o Rafa e a Alexandra, aí a Raquel também vieram na terça-feira. O Rafa e a Alexandra falaram da prova, que na última matéria nós tivemos prova. Aí eles falaram, não, eu falei, não, calma, a prova é facinho. É só cada pergunta que erra, paga 50 conto. Então Jesus é um homem que viveu, vai ser mostrado também nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas estão mostrando essa humanidade de Jesus, a grosso modo, né? Tem mais coisas aí por trás. O livro de João vai demonstrar a deidade de Jesus. O que é deidade? É que Jesus ele foca isso, porque João escreve num outro tempo. João escreve lá do ano 80 para o ano 90, e ele está combatendo uma seita que começa a ganhar raízes dentro do cristianismo, que é o gnosticismo. Ok? Jesus possivelmente vai ser alguém que anda com João Batista, vai ser possivelmente um discípulo de João Batista. É com ele que eles aprendem muita coisa. Os conceitos do reino que Jesus repete estão na boca de João Batista. A forma como Jesus trata o mundo farisaico é a forma que João Batista trata. Porque nós temos a ideia de que
Jesus, enquanto Deus, aprendeu por osmose. Não existe isso. Não existe revelação sem esforço. Jesus teve que sentar e aprender. E a partir desse aprendizado ele se descobre. Isso é o que acontece na caminhada cristã. Caminhada cristã é isso. Nós não somos quem nós deveríamos ser porque a gente não sabe quem Jesus é e quando a gente descobre quem Jesus é, a gente descobre quem a gente deveria ser. E aí eu volto a enfatizar. Benigno, cheio de amor, paz, mansidão, ser longânimo, ser fidelidade, ter domínio próprio. Esse é quem a gente deveria ser. Como que a gente descobre isso? Uma oração não. Labuta, caminhada, por isso que são passos. Como Jesus descobriu? Caminhada, gente. Caminhada, palavra, Bíblia. Tanto que quando Jesus se afasta de João, o texto de João Batista, de João, né, de João lá, vai estar falando que ele fala assim, avisa para João, que eu sou o Messias mesmo, avisa para João. Os cegos veem, os coxos andam, e a gente estudou só sobre isso. O que é isso, Jesus? Isso está demonstrando a messianidade de Jesus. Ok? João reconhece isso, reconhece. No batismo, o próprio texto lá do batismo vai falar assim, não sou digno de desatar e espera aí, tudo que a gente está vendo. Eu sou aquele que veio abrir o caminho. E Jesus vai começar o seu ministério efetivamente em Mateus, Marcos e Lucas só depois da prisão de João. E João capítulo 3 vai demonstrar inclusive o seguinte, que os discípulos de João, antes até de ser preso, quando Jesus se afasta, os discípulos de João começam a andar com quem? Com Jesus. Aí a Bíblia fala, então houve uma controvérsia entre os discípulos de João e os discípulos de... Por que houve uma controvérsia, gente? Porque estavam juntos. Aí. Mas você vai brigar com alguém que está longe. E aí Jesus já estava começando o seu ministério, começou a se separar, os discípulos de João Batista falaram, ei filho, vocês estão com a gente ou não estão? Não, nós estamos com Jesus. Ué, mas que isso? Aprendeu que está aqui andando com a gente, estudando e tal, agora vai fazer uma coisa dessa? Aí chega para João Batista, João Batista, aí, os caras andam com a gente até agora, tudo certinho, e agora os caras estão dando linha. Aí João Batista fala assim, João capítulo 3, São João assim inteiro, o que importa é que ele... Gente, eu sou só instrumento de Deus, ele é que é. O que importa é que ele e eu... Por que João Batista está falando isso? Porque o pessoal olhava para João Batista e falava assim, ele é o cara. Simples. Quem que é o cara? Quem que ensina? Quem que traz a verdade? João Batista. Ué, João, mas esse aí começou a ficar mais famoso, vocês não entenderam nada. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Essa frase é importante. E aí Jesus deslancha. João Batista mais tarde vai ser morto. Jesus fica triste, porque foi alguém que ia ter proximidade, além de ser primo, possivelmente foi alguém da onde ele aprendeu muita coisa. Ele fica triste, que é normal, não é? Mas aí ele prossegue o caminho dele. A gente às vezes não fala isso muito, mas se você ler os textos bíblicos, eles estão deixando isso muito claro para nós. Só que como a gente nunca trabalha nesse enfoque, ou a gente trabalha da deidade de Jesus, a gente acha que esse Jesus histórico sabia tudo. Ninguém sabe tudo. E Jesus, enquanto homem, teve que aprender. Isso é muito legal, eu acho isso aí fantástico. Ok? Beleza. Os 3 evangelhos. Jesus começa a sua missão depois que João é preso. Jesus com os seguidores e Jesus e os seguidores de João Batista. E aonde Jesus termina a sua missão? Entre aspas. Na cruz. Ok? Começa a sua missão ali, que termina provavelmente sua missão lá na cruz. Lógico que a gente sabe que não terminou, mas lá que vai ter aquela frase que a gente usou do domingo atrasado da noite. Está? Opa! O senhor pediu para me fazer, foi feito. Agora, quando você vai estudar a história, isso aí é problemático. Por quê? Porque quem que é o grande líder do cristianismo?
Quem que é a figura número 1 do cristianismo? O próprio Cristo. Então é controverso o grande líder ser crucificado, terminar sua missão na cruz. Aí é legal, o próprio escrito de Paulo mais tarde, porque a cruz é loucura para os... A cruz é uma coisa... Porque se a cruz era o grande instrumento de tortura e o grande sinal da vergonha, o grande líder do cristianismo termina sua missão lá. Então, a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. A chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Principalmente eu acho que está com ela no livro do Entende o que lê, se eu não me engano. Então, não, para ler. São dois autores que trabalham muito isso. A chave hermenêutica para entender todo o texto bíblico é Cristo. A chave hermenêutica para se entender todos os escritos de Paulo é Cristo. A chave de interpretação é o Cristo. Ok? Isso que é a chave hermenêutica. A chave de interpretação é o Cristo. Parte do Cristo. Se centra no Cristo. Beleza? Então vamos continuar aqui. E aí, interessante que eu já citei, o próprio Flávio Josefo vai relatar isso na sua história. Então, o que isso vai... Quando alguém fora do meio cristão relata isso, traz o que para essa história? Força, veracidade. Se alguém diz que não aconteceu, vão colocar nos seus estudos, principalmente lá, teologia contemporânea, com a demitificação, esses estudos que vão ter ao longo da história, eles falam só, teve alguém fora do meio, porque a gente pode escrever a nossa própria história, a gente escreve o que a gente quiser, mãe. Mas quando alguém de fora conta, você fala, opa, então esse escrito de Flávio José, fora Tácito também, mas esse escrito de Flávio José vai dizer que houve uma personagem chamada Jesus, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. E ele vai escrever isso aí lá depois, lá no ano 90. Isso fecha a questão de que esse homem chamado Jesus existiu no primeiro século, ali na região da Palestina. E onde foi a sua área de atuação? Galileia, Judeia e Samaria. Ele fica circunscrito ali. E aí é importante, o que Cristo faz? Cristo revoluciona esse lugar. Cristo é uma bomba atômica jogada no meio desse povo que transforma a mente das pessoas. Importante, Jesus é judeu, né, enquanto homem judeu, conhece a Torá, conhece os profetas, frequenta a sinagoga, e como judeu, ele se preocupa, e aí a gente precisa pensar nisso, como que Paulo vai trabalhar nisso? Ele se preocupa com a pureza do templo. Quem que é o templo do Senhor hoje? Então nós temos que nos preocupar com a pureza do templo, com santidade. Agora ele se preocupou. Jesus se preocupou com a santidade, e quando ele chega lá, no templo, e está tendo uma bagunça, o que ele faz? Ele joga tudo para o alto e quebra tudo. Alguém parou Jesus? Alguém falou, o senhor está errado e tal? Não, por que ninguém falou isso? Porque o pessoal falou, vamos ficar na nossa, porque a gente não gosta dele não. Inclusive por causa disso nós vamos até tentar matar ele depois, a mulher que é jogada, tudo em função desses episódios. Sei lá, pouco depois desses episódios vai acontecer, mas não vamos fazer nada não, sabe por quê? Porque se a gente fizer vai ficar ruim para nós. Ele está certo. Inclusive o povo está do lado dele. Pega o chicote, quebra tudo, joga tudo pro alto. O que vocês estão fazendo aqui com a casa do meu pai? Que é isso? Vocês estão explorando as pessoas. Isso demonstra a preocupação desse homem Jesus com o tempo. Por que ele se preocupou com isso? Porque ele era judeu. Ok? E, como eu disse aqui, passou grande parte da sua missão na Galileia. Inclusive era um lugar que ele conhecia bem, porque é lá que ele foi criado. Ok? Grupo de Jesus. E aí é legal. Jesus escolhe 12
homens, a gente sabe que são mais pessoas que andam com Jesus, a gente sabe que houve mulheres que andaram com Jesus, mas por que esse número 12 é importante? Por causa das 12 tribos. Está trabalhando o quê? Jesus está restaurando. Lembra das promessas que eles tinham antes de Jesus? Quando esses vêm, ele vai restaurar. E quem vem na segunda-feira, na terça já aprendeu. O que o fariseu pensava, o que o essênio pensava, o que os zelotes pensavam, qual que é a restauração que cada um desses grupos judaicos pensava. Cada um tinha um. Então Jesus. E aí essas 12 tribos vão tomar. Ele é o Messias, ele vai restaurar. E aí, isso também é algo que a gente chama de futurístico, escatológico. A partir dessas 12 ele restaura. E ele restaura para essas 12 ou para o mundo? Por quê? Porque a promessa de Abraão é para Abraão ou para o mundo? Então, vou chamar 12 e o pessoal vai entender que eu não estou circunscrito só a esse meio. Eu vou chamar esses 12 para que esses 12 se apontem para algo escatológico. Essa mensagem tem que sair daqui. Em ti serão benditas todas as famílias da... Beleza. Só que Jesus faz coisas importantes. Jesus chama 12, só que aí Jesus também chama, ele deixa chegar perto dele quem? Agora ele faz uma coisa que eu gosto de falar muito. Ele dá voz às crianças. Por isso que eu falo, criança é igreja. Quando a criança batizar, ela vai ser da igreja. Não, isso é um sinal externo. A gente já tem que demonstrar para os nossos filhos que ele faz parte da comunidade de fé, que ele tem voz de comunidade de fé, que ele pode chegar, ele pode dar opinião, ele pode, porque ele é parte. Jesus traz a criança para mostrar, não, vocês também têm parte, vocês são. Inclusive, para andar no meu reino, vocês têm que ser igual a quem? Uma criança. Vocês têm que ser igual a ele, gente. Isso é muito legal. E o outro grupo que Jesus vai dar voz são as mulheres. Então isso aí é algo que explode dentro. Isso explode lá dentro. E talvez o episódio mais claro desse Jesus histórico, que também é divino, mas é o quê? É a conversa entre Marta e Maria. Nós já falamos desse texto aqui. Porque Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Se tornar discípula. Naquele tempo a mulher não podia ser discípula. Marta faz o que a tradição manda. Marta faz o que o senso comum dita. Marta faz o que qualquer mulher considerada de honra faria. Fica circunscrita ao seu lugar, que inclusive era um lugar de honra. Mas Maria rompe, e Jesus fala, não tem lugar para ela aqui também. Nós vamos ver isso mais tarde, inclusive nos escritos, muito fortes nos escritos de Paulo. Em todas as cartas de Paulo, você vê muitas vezes saudação às mulheres, que também eram líderes das suas comunidades. Lembrando que as comunidades naquele tempo nasciam dentro dos lares. Ok? A maioria dos... E aí, aqui é importante. Possivelmente a maioria dos discípulos de Jesus era iletrada. Porque grande parte era pescador. Lembrando que iletrada não significa que não sabia da Escritura, ok? Porque eles sabiam das Escrituras a partir da oralidade. Beleza? Seu filho não aprende, antes de aprender a ler e escrever, ele já tem noção de mundo, não é? Ele sabe falar, ele sabe o nome de desenho, ele sabe o nome da sua rua, ele sabe a sua casa, ele não sabe ler e escrever, mas antes de aprender a falar, antes de aprender a ler e escrever, então só que você tem que... Eu estou colocando esses exemplos para você poder entender a época de Jesus. Muitos dos discípulos que andavam com Jesus possivelmente eram letrados. Aí eu coloquei, antes a confiabilidade, os escritos eram confiáveis por causa da tradição oral. E aí, eu não sei se eu falei semana passada à noite, por isso que a gente lembra que a fé judaica é uma fé de memória. Ok? A fé judaica, a religião judaica é uma religião de memória. A fé judaica é uma fé de memória. A fé cristã também é uma fé de memória. É a fé que... Por que de memória? Você escuta, você guarda, isso trabalha dentro de você. É uma fé histórica. É uma fé que tem laço.
Oralidade, muito importante para todo o povo. Sacerdote, quem falava? Alguns sacerdotes, nobreza. E aí nós tínhamos dentro do grupo de Jesus, nós temos talvez uma pessoa que lia, escrevia. Talvez seja o mais fácil da gente conseguir achar que era Mateus. Porque ele era publicano. Quem que era publicano? Era a galera, era o cara do imposto. Era o cobrador do imposto. Então ele tinha que ter. Possivelmente ele poderia ler. O Zaqueu possivelmente sabia, porque ele era o chefe dos publicanos. Então eles tinham que ter relatório para prestar para Roma. Que entrou, que saiu, como é que foi, o imposto foi cobrado, esse tipo de coisa. Ou seja, ele era o tesoureiro da época. O tesoureiro sabe ler. Graças a Deus. Se tá, cadê a Cleita lá embaixo? A outra está aqui. E aí, nós vamos ter um tempo entre Jesus e Paulo. Deu para ter uma visão global de Jesus, da sua época, das pessoas que andaram com ele? Deu para ter pelo menos uma? Deu ou não? Sim. Eu terminei esse livro aqui, que foi um livro que eu li no final do ano passado. Jesus, Paulo e os Evangelhos. Muito legal do mundo. Jesus. Há coisas que Jesus fez. Jesus proclamou o reino de Deus. A mensagem central de Jesus estava na proclamação do reino de Deus. E Paulo pregou quem? Paulo falou um pouco do reino de Deus. Paulo pregou Jesus. A mensagem de Jesus, em primeira linha, foi para quem? Ficou circunscrito ao meio dos judeus, ok? Jesus encontra uma mulher cananeia e ela, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus fala assim, eu vim para os doentes. Não, aí ele fala assim, não, porque não é nisso tomar o pão dos e lançá-lo aos. A mensagem exclusiva veio, não ficou circunscrita, mas a mensagem primeira foi para quem? Começou a Deus. Paulo faz o quê? Paulo é exclusivamente de quem? Dos gentios. Ok? Jesus é um mestre judeu local. Paulo é um mestre do mundo. Paulo é um cara que conhece de política, de filosofia, do exército. Paulo conhece tudo do seu tempo, para além da fronteira. E o cara nasce em Tarso, é cidadão romano, estuda com Gamaliel, o cara é fera. Ele é cabeção. Chega em Atenas, é levado para ser julgado. A gente vai estudar isso aqui na terça-feira. Quando ele é levado, eu gosto muito do Eric White, quando ele trabalha essa questão. Ele chega em Atenas, fala uns negócios, cria um tumulto. Os caras falam, vamos matar esse cara, que esse cara, ele já fez bagunça lá em Tessalônica, teve que sair fugindo de Tessalônica, desce para Bereia, depois anda, vai a Corinto, depois chega em Atenas. Chega em Atenas, os caras falam assim, vamos levar esse cara para o julgamento. Paulo vai para o julgamento no Areópago, que era um local de julgamento. Ele chega lá e ele rebenta. Rebenta. Cara, cabeção. Ou seja, é um cara que influencia, os seus escritos influenciam o mundo todo. Jesus, primeiro fundador do cristianismo, nasce a partir dessa pessoa. Não o cristianismo não o cristianismo que a gente entende hoje, enquanto a religião que a gente gerou, mas o cristianismo na sua essência. Ok? Paulo exerceu a mais forte influência, elevando o cristianismo a outro nível. Alguns historiadores chegam a dizer que sem Paulo, possivelmente, pode ser, não estou falando das questões divinas, tá? Estou falando das questões práticas. Sem Paulo, pode ser que o cristianismo poderia até ter desaparecido depois do primeiro século. Porque o cristianismo nasce como uma seita o quê? Judaica. Lembra lá do mestre falando? Esse Cristo está... Gente, deixa. Entre aspas, dentro do nosso grupo já apareceu tanta gente falando que é o Cristo, muita
seguidores, deixa essa galera. Se for de Deus, se não for, tá lá. Deixa essa. Eles são parte de nós, é o que eu quero falando. Eles são a seita judaica. Não vão brigar com eles, não. Paulo tira essa galera. Paulo, a partir de Paulo, não só Paulo, né? Providência de Deus, a partir de Paulo. Paulo tira essa galera de seita judaica, circunscrito só ao mundo judeu, e leva ele para o mundo todo, para o mundo pagão. Principalmente, nós vamos estar estudando depois, principalmente por causa das suas incursões ali em torno do mar Egeu, que vai ser para onde ele vai endereçar suas cartas. Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica. Dali, tudo espalhou. Ele sabe. Então, Paulo vai ser esse cara que tira o judaísmo entre aspas, de uma seita circunscrita ao templo e leva ela para o mundo. Inclusive, até porque ele rompe com todos os paradigmas locais dessa seita. Todos os paradigmas rituais dessa seita. Porque se para fazer parte dessa seita, lá em Atos capítulo 15, a galera começou a falar que eles têm que se circuncidar e guardar um tanto de coisa, Paulo fala assim, não precisa nada disso. Vai lá e briga e convence a galera e mostra. E ele mostra o que? A partir das escrituras. Não acha que Paulo mostrou algo a partir de uma filosofia, de um conhecimento dele. Ele mostra a partir das escrituras que isso era necessário. A argumentação de Paulo não é assim, não precisa porque Jesus, tudo é para Jesus. Não, Paulo fala assim, olha, aqui, ó. Tanto que a pregação de Paulo sempre, ele tem uma linha mestra quando ele chega na cidade. Ele começa com Abraão, Êxodo, Moisés, Davi e Jesus. Geralmente essa é a linha mestra das pregações de Paulo quando ele sai e ele entra para a sinagoga. Para ele mostrar quem era Jesus, ele começava a falar de Abraão, depois ele ia para o Êxodo. Quando esse pro Êxodo a gente viu que o Êxodo é importante, depois ele vai para Davi, e depois ele chega em Jesus. Contribuição de Paulo. E aí Paulo faz uma coisa fantástica. Paulo traz uma contribuição que mais tarde vai, inclusive, culminar na reforma protestante lá de 1517. Sua carta aos Romanos, mais tarde vai ser também usada por Calvart, na teologia contemporânea a gente vai falar dele. A Leila já deve ter terminado o livro que eu passei para ela ali, que fala disso aí. Calvart, quando ele escreve a análise de Romanos dele, ele acaba com a teologia liberal, ali na época do liberalismo teológico. Mas Paulo vai escrever sobre que a justificação pela Isso é fantástico. A missão de Jesus começa dentro de estar circunscrito ao seu meio. Aí veio para o que é o seu, se vocês quiserem, tal. A missão de Paulo é para onde? Os gentios. Ele fala, eu sou o apóstolo dos gentios. Ele sai, ele vê que o negócio dá certo, faz a primeira missionária, viagem, quase é morto, e ele está. Então, ou seja, ele sai, ele extrapola. E o que é importante? As cartas de Paulo são importantes, que são os primeiros escritos cristãos a existirem. Aí tem uma Bíblia, se Gálatas foi o primeiro ou se Tessalonicenses foi o primeiro, mas independente de qual dos dois foi escrito primeiro, são as primeiras cartas que podem ser realmente datadas. Os evangelhos têm briga até hoje. Tá? As cartas de Paulo não. Quem que é primeiro? É Marcos. A maioria fala Marcos, o próprio Evangelho, até o ano 60 depois de Cristo foi escrito. Ah não, foi Mateus, por causa disso. Paulo, as primeiras cartas de Paulo não tem dúvida. Porque Paulo cita todo o contexto que ele vive, tal. Ou seja, e essas primeiras cartas que impulsionam, que levam a palavra de Jesus para fora daquele meio. Missão de Paulo aos pagãos, ela é proposital. Sem ela,
existia intenção em Paulo nisso, sem essa missão, possivelmente, como eu disse anteriormente. Lógico, Deus poderia provavelmente ela também, eu estou falando das questões históricas. Essa religião ficaria, o cristianismo ficaria circunscrito ao judaísmo, pode ser que desapareceria. Por quê? Porque ia ficar, os judeus, eles não eram tão missionais, apesar de fazer prosélitos. O que era o prosélito? Eu já falei isso aqui uma vez, acho que no estudo. Prosélito é aquela pessoa que nós temos os simpatizantes, entre aspas, que é quem? É aquele que vem e gosta do judaísmo, mas não se torna praticante. Nós vamos ter os prosélitos, que são aqueles que vão vir e vão se tornar praticantes. Nunca vai ser judeu, por quê? Porque judeu, para ele, tinha que ser de... Aí o que Paulo vai virar e falar? Primeiro Jesus já fala isso, né? Que até dessas pedras eu posso suscitar o quê? Filhos de Abraão. Até dessas pedras eu suscito filho de Abraão. Aí Paulo vai estar falando que quem é filho de Abraão é filho de Abraão pelo quê? Pela fé. Ele rompe. Então por isso que essa figura paulina é importante. Paulo trouxe, e aí é legal, Paulo traz todo mundo para a mesma mesa. Isso é fantástico. Paulo traz para a mesma mesa. Aí é legal quando a gente já trabalhou isso com uma ceia, quando a gente trabalha a ceia a partir do que acontece lá em Coríntios, na igreja de Corinto. O rico chegava e sentava primeiro, e Paulo falava, não, a mesa aqui é para todo mundo. A mesa para o rico, a mesa para o pobre, a mesa para o escravo, a mesa para a mulher, para todo mundo. A mulher ficava onde? Como se fosse hoje. Bons tempos aquele. Quer dizer. Saiu. Estou brincando. Vamos apagar essa parte. É brincadeira, neném. É brincadeira, meu amor. Te amo. Não gosto de ficar em casa, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que fazer muita coisa. Dá sorte, esse vídeo não saiu hoje. Hã? Dá sorte, esse vídeo não saiu hoje. Esse vídeo não saiu hoje e amanhã eu falei, não gravou não. O que acontece? Agora Paulo chama todo mundo para quê? Para a mesma mesa. Só que na mesa de Paulo não tem só mulher judia, só criança judia. Tem o quê? O que João vai falar mais tarde na mesa escatológica de João. Tem gente de toda tribo, raça, língua e nação. Ao Gálatas, quem senta na mesa de Paulo? Senta homem, senta mulher, senta judeu, senta estrangeiro, senta livre e senta escravo. Isso é fantástico. Todo mundo senta. E todo mundo senta com a mesma honra com a cadeira. E Cristo está perto de todo mundo. Por isso que na ceia de Paulo, ninguém come na frente. Quando ele critica lá os coríntios, porque a galera chegava e comia, o empregado dele ia chegar mais tarde, a mulher que estava na cozinha ia chegar mais tarde. Paulo fala assim, ei, que negócio é esse? Que negócio é esse vocês comerem? Quer comer e encher a barriga? Você vai comer lá na sua casa. Aqui, quando chegar, vocês vão ter que esperar, porque todo mundo come junto. Isso é fantástico, né? Isso é muito legal, hein, Paulo? Ou seja, ele a partir de Cristo, porque a hermenêutica de Paulo ela é cristã, é a partir do Cristo. O Reginaldo falou, a partir de Cristo, ele falou que ó, todo mundo igual. Tanto que agora, quando nos seus escritos, diferente de muitos dos escritos judaicos antes, que citavam os homens, Paulo cita homem e mulher. Deus andou com 12. E aí o texto fala, as mulheres serviam Jesus. Não fala o nome. E as mulheres serviam. E agora para Paulo? Agora Paulo cita nome. Paulo cita nome das mulheres. Paulo traz identidade e as traz para a mesa. Mas
Pode fazer. Mas no caso, ele não traz a mulher acima do homem, né? Não. Ele se equivale com a mulher no mesmo nível, ou às vezes abaixo, mas não acima. O que Paulo vai estar fazendo? Paulo vai estar mostrando que todos são iguais. Isso. Mas é só rapidinho, porque essa observação, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, na sociedade que nós estamos vivendo hoje, que está trazendo para dentro das igrejas, dentro da nossa comunidade em geral, que hoje quando você coloca a mulher um pouco abaixo de você, é como se você estivesse a humilhando e tirando a sociedade. Não quero dizer isso, estou tentando trazer isso no sentido da palavra. O homem ele tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Não querendo humilhar e colocar ela abaixo, mas também não, porque a mulher na Bíblia ela representa a igreja, né? Então, às vezes, se você coloca ela acima, é como se você colocasse também a igreja acima de Deus. Então, assim, é só essa reflexão. Isso. O que Paulo vai estar mostrando para nós, e isso vai começar a partir do próprio Cristo, porque quem financiou Jesus? O que o texto diz? Quem financiou Jesus? Quem que injetou dinheiro, que é a parte mais difícil de injetar? Então, não é? Seguir Jesus é fácil, os caras querem ficar do lado. Seguir Jesus dá nome. Seguir Jesus dá nome. Não é? O pessoal fala assim, eles estão achando que Jesus vai ser um cara que vai governar, tem que ter escola assim. A pergunta que nós pegamos domingo passado à noite. O texto vai estar falando lá sobre o reino. Quando o reino vai vir, quando vai ser instalado, até lá de embora estão falando, quanto mais gente fala, não compete vocês, porque eles estão achando que eles vão ter posição. A questão do homem e da mulher não é posição, porque na igreja é função. Não existe uma função mais importante do que a outra. Todas as funções são importantes. Dentro disso, toda posição é a mesma, todo mundo é filho. Não existe um filho maior ou um filho menor. Todo mundo é filho com o mesmo grau de importância e com o mesmo grau de honra perante o Senhor. Quando Paulo traz essa discussão, inclusive para Paulo, a mulher exerce coisas no mesmo patamar do homem. Por quê? Porque quando ele está falando com Áquila, que é líder de um lugar, ele fala Priscila e... Por quê? Porque ele está falando assim, olha, se antigamente no mundo circunscrito e aí a gente não pode confundir, no nosso tempo dessa manhã, feminismo com feminismo. Feminismo é a mulher tentando assumir uma posição maior do que a posição do outro. Feminismo é a mulher, pelo menos uma das vertentes, é a mulher assumindo o lugar que sempre foi dela. Por exemplo, semana passada eu fui na igreja pentecostalzaça, num dia de semana. O menino falou, não, eu vou lá com você, com 3 horas da tarde. O que eu achei fantástico? É das 2 irmãs que são líderes. Eu falei, você gostou? Eu falei, é legal dessas irmãs. Aqui. Posso discordar de alguma coisa, como elas podem discordar de mim, mas entendê-las, olhar para ela e falar, poxa, que bacana, por que não? Qual que é o problema? Agora, o que é legal? Aí um dia, quando a gente for estudar sobre igreja, a gente vai ver que na igreja, toda liderança, na igreja de Cristo, toda liderança é compartilhada. Por isso que Paulo fala, Prisciliato, que Paulo vai encontrar, se não me engano, Tessalônica, Paulo vai encontrar com eles depois de Éfeso, depois eles vão voltar, porque eles eram de Roma, depois eles voltam para Roma. Aí é outra história, quem sabe na terça a gente vê isso. Mas isso é importante. Beleza? Então Paulo trouxe todos à mesa. Aí eu escrevi um texto aqui, ó. A plena comunhão. O que é plena? Total. Nessa questão de ser total, sendo total, se todo mundo é pleno e é total na comunhão, existe alguém mais importante? Aí a comunhão do homem, mulher, do livre, escravo, do judeu, eu nem coloquei cita e tal, e do judeu qualquer tipo de estrangeiro. Isso é muito legal na mesa de Paulo. Assim como Jesus, Paulo rompeu as fronteiras, assim como Jesus rompeu as fronteiras dentro de Israel, Deus não rompe a fronteira dentro de Israel, Deus não traz à mesa a mulher, Deus não traz à mesa a criança. Paulo agora rompe a fronteira fora de Israel, aí estourou. Paulo rompeu as fronteiras ao redor de todo Israel, para fora de Israel. E Paulo foi tão forte que quando Cefas, Pedro, escreve acerca de Paulo, porque Pedro fala,
Ele fala assim, tem coisas que esse cara fala que são muito altas, muito incompreensíveis até. Porque Pedro que andou com Jesus falou, não, mas tem umas coisas que esse cara fala aqui que é demais. Algumas provocações e rompimentos que ele trouxe, inclusive tirou a galera que andou com Jesus do senso comum. Quem que é o cara que joga uma bomba lá em Atos 15? Barnabé e Paulo. Chega lá, os caras falam, papá, e circuncidar. Por quê? Porque, gente, isso é tão importante a gente entender. Se em Atos 15 o apelo de Paulo para Barnabé não passasse, o cristianismo seria seita judaica. Ok? Se ali não passasse, o cristianismo está circunscrito ao quê? A seguir os ritos judaicos. Paulo rompe. Aí, o que eles vão falar? Aí, inclusive, que dá até problema, eu estava até discutindo isso no grupo, eles deixam recomendações. Ah, não, beleza, essa galera, beleza, tá tranquilo, a gente os aceita. Mas eu vou deixar recomendações. Quais são as recomendações? Não comer carne desfocada, impureza sexual. Vamos deixar pelo menos essas recomendações. Não é nem como é que é o nome no termo jurídico, não é nem assim, não, vou deixar umas recomendações, já que, então tá, pede eles para não fazer isso, nem fazer isso. Recomendo para que isso não aconteça, beleza? Por isso que Paulo vai ser controverso, inclusive Paulo vai ser perseguido em todo o meio, né? Porque ele vai ser perseguido pela galera de Jerusalém e ele vai ser perseguido pela galera gentil. Todo mundo quer matar o cara. Ele vai para um lugar, ele sai judeu de Jerusalém para lá para perseguir, porque ele fala, esse cara está deturpando. Paulo está mostrando. Por isso que as cartas de Paulo, elas trazem esse povo para uma nova forma de viver a sua espiritualidade fora dos ritos. As cartas de Paulo vão fazer isso. Traz essa galera para viver uma nova espiritualidade fora dos ritos judaicos. Quer seja as festas, quer seja a circuncisão, quer seja como eles viam as crianças e as mulheres. Paulo nos traz. Paulo é um cara que, por que ele é controverso? Porque ele incomoda todo mundo. Incomodou todo mundo. Discute com Barnabé, discute com Pedro, mas não cara discute com Pedro. O cara te fala disso, e ele se tornou digno de repreensão, filho. Que bagunça é essa aí? Você está com um ser de um jeito, você está com outro ser de outro jeito, vamos ser autênticos. Por isso que Paulo é essa figura que vai fazer o cristianismo. Se alguns Paulo chega com esse cristianismo até a Espanha, inclusive. Porque para alguns Paulo faz uma quarta viagem. E ele chega à Espanha. Isso é muito legal. E diferente do que todo mundo pensa, nem sempre Paulo começa dentro de uma sinagoga. Muitas vezes Paulo começa da rua mesmo, porque não tem espaço na sinagoga. Ele chega, o judeu lá de Jerusalém já chegou primeiro, ele não consegue espaço, ele vai para a rua. E os escritos dele, Bíblia, inspirado pelo Senhor, mas os escritos deles mudam o mundo. Porque os escritos deles antecedem os escritos apostólicos. Lembrando que dos evangelhos, nós temos, dos evangelhos, possivelmente, quantos dos evangelhos foram escritos pelos apóstolos? Vocês estão lembrados? 2. Possivelmente Mateus e João. Porque Marcos também não era e Lucas também não era. E Lucas vai ser muito influenciado, inclusive, por Paulo, se eu pedir a galera para ler o livro de Atos, semana passada. E Marcos é muito influenciado por Paulo também, por Pedro. Mas isso é outra história para outros cálculos. Amém? Amém. Nosso papo teológico hoje girou em torno da historicidade de Jesus. A gente trabalhou um pouco a deidade, porque não era a nossa proposta. Falando um pouco sobre Paulo, para a gente ter um pano de fundo, para a gente entender tudo que está circunscrito ali ao Novo Testamento. Nós vamos estar terminando, mas eu queria deixar, se alguém quiser fazer alguma observação, ajudar, complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta para a gente meditar, fica na liberdade.
Tudo tranquilo? Pode aplicar a prova? Tá tranquilo aí, galera? Vamos lá. Vamos estar orando aqui. Não vou citar o nome agora não, porque como ninguém sabe, a gente esperava que eu estou orando por uma pessoa até conheço. Tá, o Bruno, né? O Bruno, pastor lá de Floramar, está cometido por um câncer, a mãe dele ainda não sabe. Então a gente vai estar orando por ele aqui, para que Deus promova a restauração à vida dele e à família. Ele que há alguns anos já perdeu um bebê, né? Então, nesses momentos trágicos sempre são difíceis. Então, orando. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Tranquilo? Pode aplicar a provinha. Eu vou dar uma moral hoje. É só R$10 por cada pergunta que erra. Tem poucas perguntas.